Olá, meu nome é Patrícia Mendes, nós estamos aqui hoje para falarmos de Deus e temos um testemunho incrível para você ver hoje. E esta live ela estará disponível no Spotify, no YouTube e aqui pelo Instagram, ok? Então, para você que vai entrar agora, ótimo, você vai assistir ao vivo. Para você que não vai entrar neste momento, fique tranquilo, você vai encontrar esta live em algumas plataformas e vai ser possível você ouvir o mesmo testemunho. Oi, minha gente, tudo bem? Tô vendo várias pessoas entrando. Como é que vocês estão? Contem-me como foi a semana. Estou super, hiper interessada em saber. Conte-me tudo. Hoje a live vai ser muito especial. Quem vai contar o testemunho vai contar algo incrível pra gente. Aliás, todas as sextas-feiras tem sido assim, né? A gente tem recebido aqui pessoas com histórias lindas, lindas, uma mais linda do que a outra. Então, se você tiver amigos que estão online, chama, compartilha, porque vai valer a pena. É uma melhor que a outra, né? Muito feliz por vocês estarem aqui. Vamos dar um tempinho. Eu já dei aí a introdução para quem pegar a live depois. Mas para você que está chegando, estamos chegando. Todo mundo pega a Bíblia. Quem já está acostumado já deve estar com a Bíblia do lado. Quem não está acostumado, pegue a Bíblia, põe aí do ladinho, porque nós vamos ler a palavra de Deus logo no início, tá bom? Queria que vocês me contassem como é que foi a semana, tá todo mundo quietinho? Me contem aí, gente. Quero saber. Tem um monte de gente nova aqui. Oi, Clau, tudo bem? Boa noite. Eita, Josimar, e foi uma semana de muita luta mesmo, viu? Graças a Deus, no final tivemos vitórias. Mas os nossos dias não têm sido fácil, né, Josimar? Não tem sido fácil. Ah, que lindo! Obrigada, Clau. Muito obrigada. Paulinho tá aqui, que gracinha. Como é que você tá, Paulinho? Como foi sua semana? Inês, Lu, nossa convidada. Tá todo mundo aqui. Quero saber. Ah, obrigada, Lu. Nossa, fico muito feliz. Gente, hoje eu estava muito cansada para qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí dei um jeito, foi assim que aconteceu. Mas muito obrigada. Que bom que vocês estão aqui. A semana é sempre de luta mesmo. De lutas, né, Paulinho? De lutas. De lutas. Mas às vezes eu fico pensando, gente, o que seria da gente sem a luta? Se a semana fosse facinho. Ia ser um marasmo, né? Vamos pensar? Ia ser um marasmo. É bom. Eu acho que tem períodos que vai tudo muito tranquilo, vai tudo muito bem. E a Bíblia, né? Salomão fala isso, né? Esses momentos são rápidos. Eles são muito rápidos. E aí vem as pauleiras na vida, né? Mas a gente tem quem? A gente tem Deus, a gente tem Jesus. Tem o Espírito Santo, tem os anjos a nosso favor. É muita gente boa lutando pela gente. Então, vamos descansar no Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Bom, eu vou dar as boas-vindas para vocês que estão aqui. A gente já vai começando, que eu acho que é bem melhor. A gente já vai andando. Quem entrou um pouquinho atrasado assiste uma parte, depois volta do começo, né? Enfim, para que a gente termine mais cedo e a gente consiga dar andamento aqui tranquilamente com a nossa convidada.
Para quem está acostumado a estar nas lives, a gente vai chamar a nossa convidada. A nossa convidada, quando ela começar a contar o seu testemunho, depois que a gente fizer a oração, a gente vai bloquear todos os comentários, tá? E se você que é novo, que está passando por aqui, quiser fazer comentários, você vai entrar no balãozinho aqui do lado dos comentários, onde tem um ponto de interrogação, e ali você vai fazer seus comentários, perguntas, tirar dúvidas caso você tenha sobre aquilo que está sendo dito. E aí, ao final, depois da oração, a gente lê tudo aqui rapidinho, para que a convidada também, ou o convidado que vem, né, no dia, tenha acesso ao carinho que vocês estão dedicando a essa pessoa, ok? Eu vou chamar a nossa convidada de hoje. O nome dela é Érica e eu espero que vocês deem as boas-vindas. Um lugar longe, muito longe. E ela vai conversar com a gente hoje. Na verdade, nós estávamos muito perto, né, Érica? Sim. Tudo bem, Érica? Bom! Nós estávamos muito perto, eu estava falando para eles. Nós morávamos praticamente vizinhas, eu e você. Praticamente e aí, quase na mesma rua, no melhor bairro, graças a Deus, daqui, né? Uma delícia para a gente viver. E a Érica foi transferida para um lugar assim, bem perto. Bem perto. Ela está no Pará, né? Sim, Santarém. Como é que chama? Fala o nome. Santarém, aqui no Pará. Santarém, no Pará. Isso, é a região oeste aqui do Pará. Muito legal. Eu tava hoje fazendo uma pesquisa em Salinópolis, que também é aí no Pará. Me falaram que é lindíssimo esse lugar. Depois, se for, você me conta, tá? Tá bom, eu conto, tiro foto. O povo tá aqui falando. Seja bem-vinda, Érica. Felizes por ver você novamente. Você faz falta. Você sabe disso, né? Faz muita falta. Que bom. A Claudinha me elogiando, eu também quero elogiar a Cláudia. Ela foi minha coordenadora e foi muito bom trabalhar com ela. Ela é maravilhosa também. Ai, muito legal, né? Reencontrar as pessoas, né? É muito legal. Bom, gente, então nós vamos começar para que a Érica tenha tempo, tranquilidade para falar. Como eu disse, a Claudinha falando que está com saudades. Como eu disse, a gente vai bloquear os comentários e aí vocês colocam todos os comentários de vocês na caixinha aqui do lado, onde tem um ponto de interrogação. E ao final, eu e a Érica, nós vamos ler para vocês, tá bom? Eu vou convidar vocês para que a gente faça uma oração. Eu vou pedir para a nossa convidada fazer a oração, pedindo a Deus para que esteja aqui com a gente durante esses momentos de testemunho e que o Espírito do Senhor se faça presente com a gente, tá bom? Amém. Vamos orar então. Obrigada, meu Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu, com vida e com saúde. Muitas vezes pode ter sido uma semana cansativa, exaustiva, mas louvamos porque o Senhor criou o sábado para que pudéssemos nos desligar das coisas deste mundo para nos ligarmos ao Senhor. Obrigada também por essa oportunidade que temos de compartilhar aquilo que o Senhor fez na minha vida e que esse pequeno testemunho sirva para que muitas outras pessoas também depositem a total confiança no Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, Érica, toda vez que nós estamos aqui para abrir um testemunho, né, a gente pensa, lembra, ilustra um personagem, seja ele bíblico ou não. No seu caso, eu escolhi um bíblico, porque é um personagem que me refletiu uma certa contrariedade, mas no final ele entendeu que havia um plano.
O personagem que eu escolhi foi Jonas. E eu queria contextualizar um pouquinho sobre Jonas, para todos nós, quem não conhece a história de Jonas, para depois a gente entrar no testemunho da Érica, que vai fazer algum sentido para a gente, toda a história, né, que a Érica vai nos contar sobre a sua própria trajetória. Bom, quem foi Jonas? Eu vou resumir muito resumido, mas eu deixo para você aqui, para esse final de semana, a curiosidade de você abrir o livro de Jonas, que são ali, deixa eu ver, acho que são 4 capítulos, deixa eu só conferir para não falar besteira. Deixa eu só ver aqui. São 4. Peraí que eu falo para vocês. São 4 capítulos, isso mesmo. E esses 4 capítulos têm uma história riquíssima, linda. E eu gostaria de contextualizar os 4 capítulos para vocês e deixar algumas lições aqui para todos nós antes da gente entrar na história da nossa convidada. Bom, Jonas, ele foi um profeta que ele foi tentado a duvidar dos planos de Deus. E nesta situação dele ser tentado, ele pegou um caminho contrário ao que Deus gostaria que ele pegasse, ele acabou indo para um lugar oposto, era realmente oposto, e ele embarcou sentido outro lugar, que se chamava Tarsis, e Deus estava mandando ele para Nínive, e nessa dele embarcar para Tarsis, naquela situação ocorreu uma tempestade que se tornou uma calamidade, e no meio da situação, Jonas confessou que ele sabia por que isso estava acontecendo, e ele pede para que os tripulantes o lancem ao mar. O que Jonas talvez não tivesse tanta clareza na sua mente, primeiro é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Segundo, que os olhos de Deus estão atentos a tudo que nós fazemos. E aí Jonas, ele é lançado ao mar e um peixe muito grande, a Bíblia não diz qual é o peixe, isso também não importa, porque o fato de passar dentro da barriga de um peixe deve ser desagradável independente do peixe, né? E aí Jonas passa 3 dias nesse lugar e dentro da barriga do peixe, Jonas tem uma reflexão. E dentro dessa reflexão, ele consegue compreender que os planos de Deus acontecem independente da nossa vontade. E aí eu queria ler com vocês, antes de eu deixar umas lições aqui, o capítulo de Jonas, que está no capítulo 2, uma oração que Jonas faz dentro da barriga do peixe. E por que eu quero ler essa oração? Porque muitas vezes nas lutas da nossa vida, nas batalhas da nossa vida, nos temores que nós temos diante das circunstâncias que surgem na nossa vida, nós nos desesperamos, duvidamos, sofremos, temos medo. E nestas circunstâncias, talvez a gente se sinta depressivo, apavorado, ansioso. E Jonas mostra pra gente que é importante que nos momentos mais difíceis a gente se lembre, lá no meio da escuridão, lá no meio do problema, a gente se lembre da existência do nosso Deus. Então eu queria ler com vocês capítulo 2 de Jonas, que começa assim. Se você tiver com a sua Bíblia, aproveite esse momento. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ele ouviu o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença, contudo,
olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, o meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Essa história não é incrível? Eu achei ela incrível. Ela é incrível, gente. E vocês vão entender tudo depois. Mas ela é incrível. E aí, a gente vai tocar em alguns pontos de reflexão, porque Jonas dentro do mar, ele consegue entender o poder de Deus. Ele consegue ver que Deus, ele faz tudo o que lhe apraz. E que não adianta a gente tentar fugir. Que no momento de Deus, da forma de Deus, as coisas de Deus vão acontecer exatamente como ele planejou. Então, a primeira lição que a gente aprende é que a história toda da nossa vida, ela sempre é validada por Deus. Muitas vezes a gente esquece que os olhos de Deus, como a Bíblia diz, estão atentos a tudo que a gente faz. Jonas, ele talvez na mudança de trajeto, ele não pensou que Deus estava observando para onde ele estava indo. Mas a gente precisa lembrar que do momento que nós estamos na barriga da nossa mãe, até o momento que nós temos o último suspiro nessa terra, os olhos de Deus estão atentos a cada detalhe da nossa história e Ele conhece os planos que tem para a gente. A segunda coisa é que Deus usou de toda a sua soberania. E como? Deus usou a natureza, que já está debaixo da sua vontade, como um ato soberano para exercer aquilo que ele tinha planejado. Então Deus usou a tempestade, Deus usou o mar, Deus usou os peixes e no final Deus usou a videira para dar um outro momento de reflexão para aquele ser tão teimosinho que era Jonas. O terceiro aprendizado, o interesse de Deus em salvar todas as pessoas. Quando a gente recebe um chamado, quando Deus tem um plano, Deus quer te levar para aquela direção, para aquele momento, porque Ele tem um plano não só para a tua vida, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E a gente às vezes esquece disso. Quarta lição que Deus nos dá. Deus está no controle de todas as coisas. E aqui eu deixo um adendo para você. Muitas vezes na nossa vida nós estamos em sofrimento de alma, desesperados, preocupados, ansiosos. E a gente esquece que Deus está no controle. Pode parecer que Ele está fora de controle, que Deus não está percebendo nada, que as coisas estão acontecendo e que o que está acontecendo não faz o menor sentido. E eu quero dizer para você, Deus está no controle. Se você colocar o seu joelho no chão e entregar os momentos que você está passando nas mãos de Deus, Ele vai te mostrar esse controle. Ele vai te mostrar como Ele está conduzindo a sua história. E é importante que você se lembre disso. A quinta lição que Deus deixa pra gente. Deus sempre vai dar oportunidade às pessoas. Deus sempre vai dar a oportunidade da gente pegar o trajeto certo. Certo, Érica? Deus sempre vai dar o trajeto correto pra gente. E Deus sempre vai dar oportunidades pra gente tomar a decisão de acordo com a vontade dele. E Ele permite que você que você faça escolhas e você faça
o caminho que você deseja, que você tome as decisões que você quer. Mas se você for um ser inteligente e entender que Deus está te fazendo um chamado, vai ficar mais fácil o caminho se você pegar o mesmo trajeto que ele. Porque às vezes a gente vai dar voltas e voltas e voltas e voltas na vida, não vai entender o porquê. Às vezes está acontecendo isso na sua vida e de repente, se você tivesse apenas respirado e passado pelo processo que Deus tem para você, talvez você estaria num lugar bem e feliz. A outra lição é que as pessoas podem mudar, né? A lição de Jonas mostra pra gente que era necessário Jonas pegar o caminho que Deus tinha, porque Deus tinha um plano para que Jonas falasse do amor dele para as pessoas e as pessoas tivessem a oportunidade de mudança. Muitas vezes Deus vai te colocar em lugares, circunstâncias e situações que só você vai poder ser usada para mudar uma história. Pense sobre isso. O outro ponto é que sempre que as circunstâncias for colocada por Deus diante de nós, como aconteceu com aquele povo, sempre haverá um pronto arrependimento se as pessoas estiverem dispostas. E pronto arrependimento se trata de ação, não se trata somente de uma tristeza profunda pelo pecado. Aquelas pessoas, elas tiveram a oportunidade através da pessoa de Jonas, que Deus usou para ir lá pregar 40 dias por uma terra que iria ser destruída, e essas pessoas aceitaram essa pregação. Então, todo mundo tem a condição de mudança. Todo mundo tem a condição de arrependimento. Mas, para isso, os instrumentos de Deus precisam estar dispostos a ir aonde Deus mandar. E a outra coisa, que é, por último, a mais importante, é que, neste caso, a profecia, ela foi condicional. E muita gente não gosta do livro de Jonas por isso. Assim como Jonas, muita gente acredita que, se Deus fala que uma coisa vai acontecer, tem que acontecer. E, na verdade, Deus mostra pra gente que porque Jonas ouviu aquele chamado, as pessoas, ao ouvirem a voz de Deus, elas se arrependeram e Deus retirou a sentença que ele tinha sobre aquele povo. Então, essa história, ela ensina pra gente que, se você estiver no lugar certo, na hora certa, do jeito que Deus planejou, muita coisa interessante, especial, espiritual e sobrenatural pode acontecer com a nossa vida. E com este pensamento, a gente vai conversar com a Érica. Érica, eu pensei muito nesse personagem depois da gente fazer o briefing dessa conversa, né? Eu falei, não, eu tenho que escolher um personagem que tem a ver com a Érica, porque eu vi uma Érica me contando a história ontem que me dizia, não, eu não queria, não, eu não ia mudar de ideia, não, eu não era isso que Deus tinha para mim e, enfim, nós estamos aqui para te ouvir. Primeiro, Érica, muito obrigada por você estar aqui com a gente, eu estou muito feliz da sua presença. A Érica é uma querida, dedicada, ela é esposa de pastor, inclusive. A gente até acaba esquecendo disso porque ela é uma pastora. Ela mesma é a pastora, que o pastor Gilmar não nos escute. Mas ela é uma pastora, ela é uma graça, ela está sempre disposta a tudo. E quem já conviveu com a Érica ama, simplesmente ama. E Érica, Amém. Então se apresenta. Quem é você, Érica? Da onde você veio? Quem é você? Conta tudo pra gente. Tá bom. Boa noite mais uma vez, agora oficialmente. Paty, para te falar bem a verdade, eu já peguei sobre esse assunto na igreja e eu realmente usei a história de Jonas como referência. Né? Ali, antes de contar a minha história, eu li exatamente a oração de Jonas, porque realmente foi algo que aconteceu na minha vida.
Então, meu nome é Érica, eu sou nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu fui criada em Bonito. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de Bonito, que é uma cidade, né, conhecida, e eu tenho muito orgulho de falar que eu sou bonitense, apesar de ter nascido em Campo Grande. Sou de família adventista, né, desde berço. Eu, na minha família, já sou a quarta geração de adventistas. E tenho 3 irmãos, duas meninas lindas e um menininho também, né? Já são todos formados já. Mas nós somos em 4 filhos. E a minha família, por parte de mãe, é bem pequenininha. Por parte de pai já é um pouco maior, né? Mas eu cresci mais com a família da minha mãe. E ali eu recebi, desde criança, desde bebê, as instruções bíblicas, né? Eu cresci em um ambiente cristão e eu sempre ouvi, sempre participei desses ambientes, né? Evangélico-adventista, né? Propriamente dito. Que legal. Eu queria dizer para você o seguinte, por incrível que pareça, isso tem acontecido quase que constantemente. O personagem que eu escolho é o personagem que a pessoa ela tem uma identificação. E eu não comentei isso com você, você sabe. Não, Então, a gente está com isso agora. Realmente a gente vê a direção do Espírito Santo. Completamente. Então você é de Bonito, um lugar que todo mundo paga uma fortuna para ir conhecer, é isso mesmo. E que todas as suas férias, assim, de uma forma... É isso que eu ia falar. De uma forma muito simples, assim, simplória. Todo ano você está passando as férias em Bonito, né? A live da Érica tá... Calma um pouquinho, que o teu sinal tá caindo. O teu sinal caiu um pouquinho. Repete o que você falou, porque ele caiu. Será que voltou agora? Agora voltou. Voltou? Não, eu falo assim que para mim é um sacrifício, né? Ir todo ano para lá para ver minha mãe e nadar naqueles rios cristalinos de lá. Muito maravilhoso. E Érica, você, então, eu acredito que deve ter tido uma infância muito gostosa, vivendo num lugar assim. Uhum. E você foi uma adolescente que eu acredito que tinha sonhos, projetos. E como é que você vê essa sua adolescência? Como é que você vê esse momento de tomar decisões? O que você decide para a sua vida? Conta pra gente como é que isso aconteceu. Eu sempre fui uma menina muito moleca. Sempre. Sou toda quebradinha, só tenho a mão direita que não é quebrada, o restante perna, clavícula, braço. Então, assim, eu sempre fui muito moleca. E por incrível que pareça, eu acho que por essa molecagem que eu tinha, sempre gostei muito de brincar, eu não pensava muito no meu futuro. Eu lembro que ali nos meus 12, 13 anos, a minha mãe começou a falar assim pra mim: Érica, o que você quer ser quando você crescer? Mãe, eu ainda não sei. Eu falava que eu queria ser aeromoça, eu falava que eu queria ser esposa de pastor, eu falava assim, várias coisas, mas eu não tinha nada nítido dentro de mim. Aí foi assim, fui levando, né, ali a adolescência, não pensava muito assim sobre que profissão que eu queria ter. Mas ali no segundo ano, terceiro ano do ensino médio, eu já comecei a pensar, né? Porque realmente era um momento que estava chegando ali, porque eu precisava tomar uma decisão. E acho que como todas as pessoas têm essa admiração, eu falei assim, acho que eu vou querer ser enfermeira. Vou ser enfermeira, mãe. Eu falei, beleza, vou ali, vou cursar minha faculdade, vou ser enfermeira, vou cuidar das pessoas, que é um ministério muito lindo. E a gente vê ali realmente, né, o cuidado que os enfermeiros têm com as pessoas, e realmente é uma profissão muito louvável, muito admirável. A pessoa tem que se doar ali totalmente e cuidar daquela pessoa de todas as formas. Eu falei para minha mãe, não, mãe, é isso que eu quero ser enfermeira e eu vou lutar e vou ser enfermeira. E aí foi que comecei a alimentar e comecei a buscar. Foi aí que eu fiz a minha inscrição para o vestibular.
na Universidade Federal, lá do Mato Grosso do Sul, que fica na cidade de Dourados. E aí eu conversei com a minha irmã mais velha, ela mora próximo ali, acho que dá uns 60 quilômetros mais ou menos de Dourados. Pedi para ela, né, se ela podia me dar o pouso ali, porque lá já era o dia todo, né? Então eu pensei, não, eu só vou vir aqui dormir. Ela falou, não, pode vir, eu te ajudo nesse processo, eu te dou todo o apoio que você precisar. E aí eu fiz a minha inscrição para ser enfermeira, para fazer a enfermagem na Faculdade Federal do Mato Grosso do Sul. Recebi ali o edital, até chegou pelo correio, por escrito, o edital todo certinho, depois que eu tinha feito a minha inscrição. Li, reli, a minha mãe leu, releu. Eu tenho uma amiga muito próxima, assim, que eu também considero como a minha irmã, a Paula. Ela também me ajudou nesse processo, ela leu todo o edital e estava tudo certo. Eu fiz a minha inscrição e tudo beleza. E aí, então, me preparei e fui para a universidade, né, num sábado. Geralmente o vestibular é no sábado. E aí eu me dirigi para a sala dos adventistas, né? Que falei assim, não, eu vou fazer minha prova depois do pôr do sol. E fui. Quando eu cheguei lá, eu fui procurar o meu nome, né? Ali na lista de chamada, meu nome não estava ali. Aí a minha irmã olhou para mim assim e falou assim, o seu nome não tá aqui? Eu falei, não tá. Eu e ela fomos até a outra sala normal e lá estava meu nome para fazer a prova no sábado. E como sempre, né, eu fui incentivada a não perder tempo, a fazer a minha prova no sábado. E eu falei assim, não vou, eu não quero começar a minha carreira já desobedecendo a Deus. Falei, não, se não é para mim fazer essa prova, eu não vou fazer. Meu nome não estava lá, eu já até tinha visto alguns jovens lá dentro da sala, mas não estava. Eu preciso fazer uma pergunta. Pode fazer. Você está mencionando que você foi fazer a prova numa universidade federal e você tinha duas opções, entrar numa sala X, onde pessoas não estavam fazendo a prova porque era o dia de sábado. E o que isso tem a ver com o fato de você tentar entrar na faculdade? Porque pode ser que tenham pessoas que não entendam isso, né? Nesse momento. Então, a gente está falando do que exatamente? Para a gente poder explicar para as pessoas. Tá bom. É porque nós, adventistas, nós guardamos o sábado. Então, nesse dia, nós não cuidamos dos nossos próprios interesses. E o vestibular, querendo ou não, a minha profissão, eu estou cuidando do meu próprio interesse. Ok. Tudo que é voltado para a minha vida espiritual, para o meu crescimento espiritual, eu posso e devo fazer no sábado, que é ajudar o próximo, fazer o bem à comunidade, cultuar a Deus. Mas isso, nós cremos que é a minha vontade, e eu seria a maior beneficiada ali. Então, a gente não tem esse costume, né? Limpar a roupa, essas coisas a gente procura fazer em outro dia. E por conta da liberdade religiosa, né, nós temos esse direito, nós adventistas temos esse direito no Enem e até mesmo em vestibulares, nós temos a opção, nós ficamos lá na faculdade, porém nós esperamos dar o pôr do sol e aí é o momento em que os professores nos dão a prova, né, para a gente fazer e ali a gente fica esperando que anoiteça para que possamos realizar. E aí, inclusive, a faculdade orientou para que eu levasse o meu lanchinho, né? Porque eu iria sair de lá muito tarde. Levei o meu lanchinho, então assim, tava tudo certo na minha cabeça que eu iria ficar na sala dos adventistas, né? Tanto que eu cheguei lá e já fui procurar essa sala. Falei assim, onde que é a sala das pessoas que não vão fazer a prova no sábado, vão esperar o pôr do sol? E a própria pessoa ali da recepção me direcionou para essa sala. Então, realmente é algo, hoje em dia, graças, né, a liberdade religiosa, é uma coisa rotineira para as universidades hoje em dia. Ok. Muito bom você falar, porque pode ter gente que vai nos ouvir e vai falar, não entendi nada. E essa lei da liberdade religiosa não contempla apenas os adventistas do sétimo dia. Os judeus,
e outras pessoas que elas têm como propósito o descanso sabático, né? Então, se um vestibular, se uma prova, se um concurso, o que quer que seja que caia no período do sábado, você está respaldado por essa, né, por essa possibilidade de fazer a prova após o pôr do sol. Voltando a você, aí você chega e seu nome não está na porta da sala onde estão as pessoas que vão ficar ali guardadinhas até o final do sábado. O seu nome está na sala da prova, que iria iniciar naquela manhã. E você decide que você não vai fazer a prova. E era o que você mais queria. Era o que você mais queria. Era o que eu mais queria. Eu fui super animada, super feliz. A minha cunhada, a minha irmã e a minha sobrinha foram comigo. E sim, era uma festa, né, que estava acontecendo ali. Eu indo para lá, tudo. Com a minha bolsinha do meu lanchinho. Sim, tava toda preparada realmente. Era aquilo que eu tinha criado o objetivo na minha mente, na minha vida. Eu falei, não, é isso, pronto, acabou. E aí, quando eu cheguei Quanto tempo que você desejou por essa profissão? Quanto tempo? Então, por essa área, por essa parte bem moleca que eu era, bem moleca mesmo. Quem me conhece assim, mais novinha, sabe que eu era bem molequinha mesmo. Eu creio, Paty, que foi uns 3 anos. Assim, foi quando eu entrei no ensino médio mesmo, que aí acho que a ficha caiu. Falei, não, eu tô envelhecendo, a juventude tá chegando, a fase adulta, né, tá chegando, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso trabalhar, procurar uma profissão para mim. A minha mãe, ela é costureira, é uma excelente costureira. Os meus irmãos já todos têm a sua profissão, então assim, eu não queria ficar para trás, né? Eu queria seguir ali a minha carreira. E aí foi que eu acho que foi uns 3, 4 anos que eu comecei a idealizar, comecei a pesquisar tudo assim sobre a área da enfermagem, né? E dentro de você tinha certeza que era o que você queria. Era aquilo que eu queria. Tanto assim que eu não me visualizava em outra coisa, nada. Até hoje, assim, eu me acho elegante num jaleco, tudo, assim, eu acho bonito, assim. Apesar de estar numa área totalmente diferente hoje, mas é uma coisa, assim, que me encanta, que eu acho bonito. Bom, aí termina a história. Aí você tá lá para não fazer a prova e aguardar, e aí acontece essa situação. Chorei, como é que você se sente? Chorei, fiquei muito nervosa. Aí as pessoas que estavam ali falavam assim para mim: não, faz, não tem nada a ver, né? Deus vai te perdoar, é sua profissão. Depois você dá ali uma oferta em gratidão a Deus. Assim, recebi vários incentivos das pessoas que estavam ali. E eu falei: não, eu não vou fazer. E aí foi o choro. Eu lembro que eu tava assim atrás na caminhonete do meu cunhado e da minha irmã, e eu fui chorando ali, eu fui arrasada pra casa. Liguei pra minha mãe depois, assim, arrasada, contando pra ela: mãe, não deu certo, eu não tava na lista pra fazer a prova depois do pôr do sol. E agora, mãe, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tinha planejado outra coisa. Eu tinha planejado fazer enfermagem. Eu não tinha outro objetivo, não tinha outro sonho. Aí voltei, fui para casa da minha irmã, isso foi no sábado, creio que eu passei o domingo com ela, e na segunda-feira eu voltei para casa, arrasada mesmo. E minha mãe falou assim: não, Érica, vai para Campo Grande, que é a capital, né, do Mato Grosso do Sul, vai para lá e tenta alguma coisa lá, tenta um curso, ou até mesmo uma outra faculdade para lá e tal. Só que eu terminei o ensino médio com 16 anos, né? Em dezembro, fiz 17 em janeiro. O meu aniversário é em janeiro. Então, eu estava com 17 anos. E eu fui em todos os lugares possíveis com meu pai. Meu pai que me acompanhou aí nessa trajetória. Fui no bombeiro, fui assim, em vários órgãos que disponibiliza os cursos técnicos, né? Falei assim: a faculdade não deu certo, tudo bem, a faculdade não deu, eu vou para um curso técnico, né, de enfermagem, mas eu vou ser enfermeira. E aí fui em todos os órgãos ali
que disponibiliza o curso, mas ninguém me aceitou, porque eu tinha 17 anos. E pelo fato de mexer ali com alguns instrumentos cortantes, algumas coisas, então eu precisava ter 18 anos completo para que eu pudesse me responsabilizar dos meus atos ou de algum acidente. Então, assim, eu fiquei cerca de uma semana em Campo Grande, ali, andando com meu pai. Pai, vamos lá. Chegava na casa do meu irmão, da minha cunhada, pesquisava mais um pouco, onde mais oferecia. E no outro dia nós íamos lá, sempre a mesma resposta. Sempre a mesma resposta. Então, assim, eu não desisti do meu sonho no vestibular. Eu fui atrás de outras coisas, né? Porque a enfermagem, ela tem essa outra janela, essa outra opção. E, assim, o que estava ao meu alcance, eu fiz. E foi aí que caiu a minha ficha. Que eu falei assim, será que é isso mesmo que Deus quer para minha vida? Eu até acho que comentei com a minha mãe ou com a Paula, não sei. Eu falei, eu não me lembro de ter orado ou de ter aí, pedido orientação de Deus para que Deus guiasse a minha vida sobre a minha profissão. Foi aí que a ficha caiu. Forte, assim, mas hein? Forte. O que Deus quer para minha vida? Eu não tinha, porque eu era muito moleque, eu era muito arteira, assim, sabe? Eu só pensava em coisas assim de molecagem mesmo. Então, assim, eu não orei, não fiz a oração, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Eu simplesmente fui porque eu achava bonita a profissão e realmente ela é. Foi aí que eu voltei para Bonito, já arrasadíssima, mais ainda, né? Eu já estava triste, agora estava mais ainda. E a minha mãe, eu creio que ela foi usada pelo Espírito Santo, que ela falou assim, Érica, já que você tá novinha, não vamos perder tempo, não. Procura alguma coisa que você queira fazer aqui, você começa a fazer, depois você faz. Eu falei, mãe, mas eu quero ser enfermeira, eu não consigo fazer outra coisa, não consigo pensar em outra coisa. E ali, de tanta insistência dela, nós fomos em uma escola lá, que era o Polo. Foi até quando surgiu a faculdade interativa e tal. E aí tinha um polo lá em Bonito e eu fui lá. E o curso que todo lugar tem de cidades de interior é a pedagogia, né? E eu cheguei em casa e falei, mãe, não. Você falou não? Eu não vou fazer. Eu falei, não vou fazer, mãe. Eu prefiro ficar um ano parada, mas eu não vou fazer. Eu ser professora nunca na minha vida. Nunca. Mas aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, já que eu não consegui ser enfermeira, eu não sei mais o que eu quero ser. E peço, né, a orientação do Senhor. Comecei a orar. Minha mãe insistiu novamente. Não, Érica, faz assim. Começa a fazer. Só para você não perder o tempo, não perder um ano, para você não ficar aí, né, ociosa. Depois você pega essas matérias que você fez de pedagogia e você abate em uma outra faculdade que você queira fazer. Talvez até mesmo a enfermagem. Você tenta de novo, porque você já vai estar até mais velha e tal. E aí entrei na faculdade, contrariada. Minha primeira aula, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? O quê? Eu não quero ser professora, eu não quero. O que eu tô fazendo aqui? Eu não me lembro de brincar de escolinha, assim, na minha infância. Eu não me lembro de desejar, apesar de até hoje eu ter a memória da minha primeira professora. Mas, assim, eu nunca desejei isso pra mim. E foi a profissão que Deus escolheu para mim. Foi essa. Comecei a estudar ali e no primeiro ano nós já participamos de um estágio de educação infantil, crianças de 3, 4 anos, e eu me apaixonei, e eu me vi ali. Falei assim, gente, essa profissão é a minha vida. Era isso que Deus tinha para mim, assim, de imediato, foi amor à primeira vista. Nos primeiros meses foi realmente assim, bem conturbado ali o meu estudo. Eu falava, mãe, eu não vou. Eu chegava em casa e falava, mãe, não vou mais, eu não quero. Porém, quando chegou no estágio, quando eu tive o contato com as crianças, o amor nasceu, o amor fluiu. E eu creio realmente, Paty, que foi do céu mesmo.
porque foi aquele contato com as crianças que me fez eu me apaixonar por Que essa mudou profissão. você, né? Que mudou você. Mudou. Eu acho muito interessante a sua história, porque faz a gente pensar assim, em várias coisas na nossa vida, né? Às vezes a gente luta. E assim, eu queria dizer para vocês assim, não sei vocês, eu já passei algumas circunstâncias assim. A Érica estava contando disso e eu me lembrei, o meu desejo no meu coração era fazer relações internacionais. Era o meu sonho. Desde quando eu me entendi por gente, era o que eu queria fazer. E essa faculdade sempre foi uma faculdade muito cara. E obviamente, eu não tinha condições, trabalhava, estudava, era uma faculdade cara. Então, eu fui tentando administração, depois entrei em psicologia, mas o sonho estava ali na minha cabeça. Até que uma faculdade muito famosa em São Paulo lançou esse curso na grade. E eu falei, nossa, eu vou olhar. E quando eu fui olhar, os valores davam para mim, tudo dava para mim. Eu fiquei super feliz. Fui na faculdade, fiz a inscrição, passei no vestibular. Eu estava assim, flutuando. Agora isso vai dar certo. Eu lembro assim que para mim foi assim algo que assim tinha muito significado para mim. Aí, quando foi o primeiro dia de aula que todo mundo foi chamado, universidade enorme, todo mundo chamado, primeiro dia de aula, todo mundo separado em classes, nós estávamos dentro da sala de aula. E eu não vou esquecer nunca jamais disso. Entrou o coordenador do curso, pediu desculpas e disse que aquele curso tinha acabado de ser trancado. Meu pai! É muito frustrante. Gente, é muito. Assim, eu lembro que eu saí de dentro da sala de aula e eu desci, sentei numa escadaria e eu não conseguia pensar, eu não conseguia raciocinar o que estava acontecendo. E eu super entendo essa frustração sua, porque dói quando você quer muito alguma coisa e de repente Deus vai lá e sem aviso prévio ele muda o curso das coisas. Mas assim, o que é impressionante é que no final das contas, o meu maior dom, Deus acabou me mostrando ao longo da minha carreira de 37 anos, que era administração e comércio. E isso acabou sendo algo que virou um dom, uma habilidade que hoje eu domino excelentemente bem, graças a Deus. Amém. Mas eu fico pensando o quanto dói isso na alma e o quanto isso já foi usado também para ajudar pessoas e dentro da obra de Deus, né? E eu fico pensando assim, a dor que você estava sentindo e depois ter que se adaptar a uma novidade, né? Adaptar a uma nova história. E eu quero deixar aqui para todo mundo pensar, né? Uma coisa. Nós estamos falando de uma situação que nos incomoda e nos desconforta quando a gente está falando do lado profissional, do estudo. Mas talvez a pessoa que está ouvindo a gente, seja você quem for, pode estar passando algum desconforto na sua história por algum motivo. Você pode estar passando por alguma coisa que você não planejou. Você pode estar vivendo alguma coisa que você está se sentindo frustrado porque alguma coisa deu muito errado. E eu queria dizer, fique em paz, porque como a gente aprendeu em Jonas, Deus ainda está no controle. E eu acho que vale a nossa humildade nesse momento, como disse a Érica, que a mãe foi usada, né, no caso, mas vale a nossa humildade nesse momento de perguntar para Deus, qual é o plano? Senhor, eu vou parar e me diz qual é o plano. E aí, Érica, Deus te deu um ensinamento durante o seu estágio, né? Que você conheceu as criancinhas e aquilo abriu teu coração e você descobriu que você estava no lugar certo, é isso? Sim,
sim. E assim, pelo fato de eu ter crescido na igreja e tudo, mas até a minha fase adulta, sabe quando você não reconhece o seu dom, até mesmo dentro da igreja? Eu ia pra igreja, guardava o sábado ali, tudo certinho ali. Porém, eu não. Sabe assim, quando você olha pra pessoa e fala, nossa, aquela pessoa tem o dom de cantar, tem o dom de pregar. O meu pai tem o dom de recepcionar as pessoas na igreja. A minha mãe ali também, muito amorosa com as pessoas. Eu falei, gente, qual é o meu dom? O que eu vou ser da minha vida? E até então eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha isso claro na minha vida. E sabe, Paty, a profissão ela é muito importante na nossa vida porque é ela que nos dá o sustento. E o fato de nós sairmos cedo de casa para ir trabalhar em um lugar que a gente não gosta, que a gente não entende o nosso chamado e que a gente não entende realmente, é frustrante. E hoje nós vemos uma carga de profissionais, eu posso dizer assim, que são frustrantes, que eles estão frustrados no serviço. Verdade. E quando a gente está no lugar que Deus quer que nós estejamos, ser educadora não é fácil, é cansativo, é estressante. A gente chega em casa assim, a gente não quer ouvir barulho, porque é barulho de criança o dia todo, a tarde toda. Mas no outro dia eu vou feliz para a escola. Eu saio cansada, saio exausta, mas eu volto no outro dia feliz. Quando o celular desperta ali, eu sei que eu estou indo para um lugar em que eu fui escolhida e Deus mostrou para mim. Por isso que você falou é muito importante, isso que você falou. Uhum. Muita gente hoje infeliz no seu lugar de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Muita gente muito frustrada, muito infeliz. Isso é uma coisa muito séria. É uma coisa para pensar, né? Sim. Érica, conta pra gente. Você deve ter histórias incríveis a partir do momento que você percebeu que aquilo era o seu dom. Conta pra gente, pelo menos, umas 2 experiências que você percebeu que você estava no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que Deus te mandou. Tá bom. E quando eu me vi ali educadora, professora, cursando, né, pedagogia, até o meu próprio convívio com as crianças da igreja melhorou. Foi aí que eu entendi o meu chamado realmente. Porque a minha profissão começou a refletir dentro da igreja. Mas ali, voltando para a área mesmo na escola, assim, o fato de você trabalhar com crianças, eu sou apaixonada pela educação infantil, né? Porque ali é a base de tudo. Hoje a maioria de nós, os adultos, e eu me incluo, nós somos aí, temos alguns problemas emocionais, traumas, por conta da nossa infância. E muitos desses traumas são dentro da escola. E eu lembro, lá no Rio de Janeiro, eu estava dando aula lá e eu peguei uma turminha para mim ser professora. E eu tinha uma aluninha que tinha TOD. TOD, ele é um transtorno opositor ali, muito grande. A criança ela não aceita não. A criança ela é muito dura, assim, ela é muito explosiva, né? É bem difícil lidar com uma criança que é TOD, né? Essa é a sigla desse. Eu posso dizer que é um transtorno realmente. E o fato de eu estar me relacionando ali com ela, com a família, no decorrer do ano, eu consegui ver uma melhora. A mãe chegava até mim e falava assim, nossa, tia Érica, ela tá mais amorosa em casa, ela tá mais calma, ela já tá começando a aceitar que eu fale não para ela, porque a criança ela não aceita, ela não aceita a palavra não, e ali ela estressa, ela explode, ela até parte ali para agressão física. E aí eu percebi, a mãe me contando, né? Eu percebi que através do seu carinho, através do seu cuidado, porque eu sou aquela professora que paparica mesmo, eu sou aquela professora que é meu, e eu não dou, não alugo e não empresta.
aquelas crianças são minhas. E o fato de eu estar demonstrando carinho para ela, até mesmo o transtorno, lógico que não curou, porque isso é medicado, mas a gente consegue ver uma melhora na criança. E isso é muito gratificante, muito gratificante. Não tem dinheiro que pague. A criança ali, ela não sabe pegar num lápis, aí você ensina ela, você vê ali o andamento, aprendendo a amarrar o tênis, que é uma coisa básica para nós, mas a criança ela não sabe. E você ensina ela, e ela começa a ensinar os outros, e ali vai fazendo, né, todo o ajuste de sala de aula. Então, assim, são coisas pequenas. Eu não tenho assim, experiências grandiosas, frondosas, mas são essas pequenas coisas que nos traz, que me mostra o meu chamado. Inclusive, as minhas crianças, de quando eu até dei aula lá na Bolívia, dei aula no Rio de Janeiro, dei aula lá no Espírito Santo, até hoje elas têm contato comigo. Então, eu percebo que eu fiz a diferença na vida dela. Ontem eu recebi uma mensagem da Isabela, ela é de Valadares, e ela falou para mim: tia Érica, eu tô morrendo de saudade de você. Quando você passar aqui em Valadares, passe aqui que eu quero te ver. Então, assim, são esses pequenos atos que demonstram que Deus me colocou no lugar certo. Não era o que eu queria, eu, Érica Rimanowski, não era o que eu queria, não foi o que eu sonhei, mas foi o que Deus sonhou. E hoje eu me sinto realizada, hoje eu me sinto confortável em trabalhar nesse ambiente, me sinto amada pelas pessoas ali ao meu redor, e só tem a dar certo. É frustrante, é cansativo, como eu disse, né? O serviço ele é cansativo, ele é exaustivo, mas ele é gostoso. Ele é gostoso. Ele tem um docinho, tem um gostinho que só quando é um chamado a gente sabe. E aqui em casa nós realmente vivemos o chamado, né? Tanto eu quanto meu esposo. E é gostoso você ver ali o guiar de Deus na nossa vida, a providência de Deus mesmo na nossa vida, no nosso caminhar. Eu também tive a experiência de uma aluninha lá na Bolívia. Os pais trabalhavam o dia todo e ela não tinha a presença dos pais em casa. Ela não tinha, ela era cuidada por uma outra pessoa, pela pessoa que limpava a casa. E o nome dela era Andréia. O nome dela era Andréia. E aí ela começou com muitas crises de choro, crises de pânico, e aí eu chamei a mãe para conversar. A mãe falou assim: não, tia Érica, eu preciso trabalhar, é o meu sustento, eu preciso pagar a escola dela, tal. E eu comecei a dar carinho para aquela menina, porque o que ela queria era carinho, ela não tinha carinho. E no final do ano, de novo, a mãe chora: tia Érica, eu quero que você continue com a minha filha, porque a minha filha melhorou demais no comportamento, ela parou de chorar, assim, porque a criança, ela tem uma necessidade, até nós mesmos adultos, nós temos a necessidade de se sentir amada. E quando a criança ela não se sente, as primeiras pessoas que percebem é na escola, né? Tudo que acontece em casa, a criança ela explode, ela reflete, ela se solta na escola, então a gente consegue perceber mais facilmente. E a Andréia, ela não tinha amor, ela não tinha carinho. Era essa senhora que buscava, era a senhora que levava para a escola, então ela não via os pais. Quando os pais chegavam em casa, ela já estava dormindo. Então ela queria ser amada. E um simples gesto de carinho, um simples gesto de amor, ela mudou, né, a concepção dela ali, os traumas talvez psicológicos que ela estava tendo melhorou, né? E também na área educacional nós vemos professoras frustradas, vemos também professoras que parece que está empurrando com a barriga, não faz aquilo por amor. E ser educadora tem que ter amor, não adianta, porque a gente está mexendo ali com vidas, com educação, com formação de caráter, né, para quem pega ali as crianças menores. Então, ela realmente precisa de um cuidado especial, de um olhar diferente. Eu ia te perguntar isso agora, assim. Engraçado, você estava contando, né? A gente no nosso dia a dia, por mais que a gente pense na importância do professor, eu não tinha
nunca refletido sobre isso, né? Quando pega uma criancinha pequenininha e hoje, acho que hoje mais do que qualquer outro tempo, as crianças devem chegar todas com muitos problemas na escola, né? Porque hoje os pais, as crianças, todo mundo no celular, todo mundo desconectado, não existe contato visual, não existe contato físico, né? Um abraço, um eu te amo, essas coisas estão realmente em falta. Então eu imagino que para o professor, para quem está na escola, a carga deve ter triplicado, eu acredito. E eu nunca tinha pensado nisso, então eu queria te perguntar assim, qual é a importância hoje, especificamente hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, da escola e do professor na vida dessas criancinhas, né? Que precisam tanto desse cuidado. E que tá tão difícil, porque no fundo a criança acaba também sendo rebelde, porque ela tá vindo sem estrutura de um lugar, então é um tempo muito difícil. Como é que se trabalha esse momento agora, Érica? Com toda essa dedicação que você tem, todo esse dom e talento que Deus te deu. Amém. Só Ele mesmo, porque de mim não vem nada. Assim, a primeira coisa que nós, como escola falando, isso é do diretor ao zelador. A gente precisa ter muito carinho por essas crianças, porque realmente nós estamos em uma geração carente. Eu creio que é por conta disso que tem aumentado os níveis de ansiedade, depressão, porque realmente o amor, ele esfriou. Não adianta. Isso aí é profético. Sim. E ponto final. Então, assim, a primeira coisa é eu demonstrar o amor por essas crianças. Demonstrar que elas são importantes. A pior coisa que existe para um ser humano é ele não se sentir pertencido a alguma coisa ou alguém. Isso devasta qualquer um. E, infelizmente, as crianças elas têm chegado na escola dessa forma. Por conta disso. Essa semana agora que passou, uma mãe me questionou: tia Érica, vocês estão mandando muita tarefa. Isso é papel da escola, eu não tenho tempo de fazer tarefa com meu filho. Ou seja, a mãe ela não se importa, ela não quer passar ali com o filho talvez 10 minutos, 15 minutos para realizar uma tarefa. E ela falou: se a educação adventista, ela vai me deixar doida, porque todo dia vem tarefa. E eu não tenho tempo, tia Érica. Por favor, faça a tarefa dos meus filhos. E aí eu expliquei para ela, eu falei: mãezinha, a gente precisa enviar a tarefa para que vocês se reúnam, para que você sente na mesa do lado do seu filho. Aí, nesse momento, tem a empatia, a família se reúne para ajudar essa criança se sente amada, se sente protegida, se sente cuidada. E claramente essa mãe ela não está disposta a isso. E, infelizmente, os pais hoje eles não estão dispostos a isso. É só ganhar. Eu preciso de dinheiro, eu preciso trocar de carro, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. E, infelizmente, pode ser que muitas vezes os filhos são abandonados. E pelo fato de ser uma tarefa da escola, eles querem colocar isso somente por responsabilidade da escola. Só que o fato de uma mãe sentar ao lado do filho para fazer uma tarefa já é muito, muito gostoso. Eu lembro de quando eu era criança, o meu padrasto, ele viajava de ônibus, de caminhão, e ele chegava e ele falava para minha mãe: você precisa cozinhar feijão? Aí minha mãe falava: sim, precisa. E aí eu sentava na mesa com ele e ele falava para mim: Érica, faz montinhos de 10 para mim. E eu fazia montinhos de 10 de feijão ali, 10 feijãozinho aqui, 10 feijãozinho ali. E até hoje eu tenho claro isso na minha mente, os momentos que eu passei com ele. Hoje ele não é mais vivo, ele infartou, morreu, mas isso está gravado na minha mente. Ou seja, era uma coisa simples, era uma coisa comum, mas aquele momento em família, eu lembro, ficou gravado em mim. E hoje os pais, eles não querem mais ter essa responsabilidade por conta da correria. Só pensam em ganhar, em acumular bens neste mundo. E eu falo como escola adventista, que é o que eu trabalho ali, o nosso intuito é formar pessoas para esta terra e para a eternidade também.
E o fato de uma mãe ali estar se dispondo a fazer uma tarefinha que é uma coisa simples, ela está formando o filho dela. É um momento de conversa, é um momento em que a mãe fala, e aí, meu filho, como que foi na escola? E criar esse vínculo. Hoje, infelizmente, as crianças, elas estão carentes, elas estão assim, elas estão gritando por amor, por cuidado, por atenção, na verdade. Elas estão abandonadas, né? Elas estão realmente abandonadas. São criadas por outras pessoas, infelizmente, criadas por outras pessoas. E eu não julgo, porque os pais realmente eles precisam trabalhar, mas eu creio que tem que ter um equilíbrio. Eles não podem colocar toda a responsabilidade em outras pessoas, porque eu não vou suprir o amor, a falta do pai e da mãe. Eu sou a professora. Ele vai me amar, eu vou amar ele, mas eu não consigo dar o amor de mãe. E ele quer o amor da mãe dele, ele quer o amor do pai dele. Eu creio que hoje seria isso, sabe? E assim, eu até tava conversando com a Cláudia esses dias, porque até essa parte assim de transtornos, de déficit, tem aumentado muito. TDAH, autismo, sabe? Então, assim, tem alguma coisa errada, porque antigamente não era assim. E se hoje está aumentando, tem alguma falha aí no sistema que a gente precisa estar avaliando sempre. Eu não sou mãe, não tenho filhos, mas ali cuidando de várias crianças, é a única coisa que a gente vê, é falta de carinho. O aluno, ele apronta na sala de aula, ele apronta com o colega porque ele quer chamar atenção, porque ele acha que ao ele chamar atenção, ele está sendo cuidado, está sendo bajulado. As crianças, elas querem ser cuidadas, né? Querem se sentir amadas. Nossa, isso é muito tocante, né? Isso é muito tocante, porque as crianças foram tão importantes para Jesus, né? Quando Jesus passou por aqui, né? E aí a gente vê as crianças bem largadas, independentes, né? E eu não falo isso como crítica, falo isso como ponto de reflexão mesmo, né? A gente observar a necessidade, e não são todas, mas a necessidade do cuidado, do amor. O amor é muito importante. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, nós estávamos falando assim, como os pais têm dificuldade de falar eu te amo, né? Como os pais têm dificuldade de demonstrar um carinho, uma atenção, de falar, conversar, ser amigo dos seus filhos, né? Os pais têm muita dificuldade. Érica, o que é essa mudança, para a gente terminar assim com chave de ouro, o que essa mudança fez na tua vida, e o que você deixaria aqui como uma palavra de legado, assim, para as pessoas que estão te vendo ou que passarem por essa live em algum momento? Falando dos meus dois lados, como esposa de pastor e como professora, realmente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. No começo da minha trajetória ali, naqueles primeiros meses que eu cursava pedagogia, para mim foi um dos piores dias, eu não queria voltar ali. Mas hoje, depois de 11 anos já formada, todos os dias eu agradeço a Deus por Deus ter me preparado, Deus ter me mostrado a profissão que eu tenho. Eu sou assim, eu sou apaixonada. Sou apaixonada. Quem me conhece sabe. O meu esposo fala que se eu puder passar a noite acordada cortando EVA, eu vou passar. E se precisar de mim na escola e falar, Érica, não tem salário para você esse mês, não tem problema. Eu gosto. Então, por isso que eu entendo que realmente foi o meu chamado, a profissão. O meu recado hoje realmente é esse, se colocar nas mãos de Deus. Porque no começo a gente não entende, a gente se pergunta, a gente questiona por que disso, por que daquilo. Mas a nossa vida, ela vai ter um outro brilho, ela vai ter uma alegria que é só o céu que pode nos dar. Esse mundo não pode nos dar a alegria da certeza do nosso chamado de vida. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Aqui ninguém nasceu em vão. Deus tem profissões, Deus tem a nós. Possamos viver nesse mundo por um curto tempo,
para a gente se preparar para o céu. E essa certeza, esse cuidado de Deus na nossa vida, ele é muito gratificante. Hoje eu queria estar do lado da minha mãe, que eu sou um chulezinho da minha mãe. Sinto muita falta dela, dos meus irmãos. Mas essa certeza de chamado me consola, sabe? Assim, eu falo, não, dói, eu queria estar lá. Eu, em vez de chegar mais perto, eu estou indo para mais longe. Falei, mãe, daqui a pouco eu chego na África. Mas a certeza de que Deus está cuidando de mim, a certeza de que Deus está cuidando da minha família que está distante. Lógico que eu não posso cuidar de ninguém, eu sou uma mortal, é só Ele mesmo que cuida. Mas é isso, se coloque nas mãos de Deus. No começo você não vai entender, você vai chorar, você vai se frustrar, você vai se perguntar. Mas a certeza de uma vida nas mãos de Deus é muito gratificante. É muito gratificante. Uma porta pode se fechar aqui e uma porta gigantesca vai se abrir na sua vida e tudo vai melhorar, eu tenho certeza disso. Lógico, voltando a repetir, o cansaço do serviço não diminui. Isso, não estou pintando aqui uma vida perfeita, não é isso. Mas a certeza de que a gente está no caminho certo é muito bom. Muito bom. Amém. Amém. Nossa, é muito lindo. Pode falar. Não, eu queria até, inclusive, ler aqui o meu versículo, que esse versículo, eu carrego ele, assim, eu acho que eu me encontrei com ele, foi na Bolívia ali, quando nós morávamos lá, que diz lá em Filipenses, capítulo 4, né? Filipenses é um livro muito bonito. E no versículo 19, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus uma de vossas necessidades. Então, se hoje a sua necessidade é se encontrar profissionalmente, Ele vai suprir essa necessidade. Se é outra área da sua vida, casamento, amizade, não sei. Mas Ele vai suprir, só que a gente precisa orar. Eu não tinha orado para me ser enfermeira. E aí não deu certo. E hoje eu agradeço a Deus. Hoje eu não me vejo sendo enfermeira. Ainda mais agora nessa onda de Covid. Eu falo, Senhor, obrigada que o Senhor me livrou dos hospitais. E proteja os enfermeiros lá. Mas Deus, Ele supre. E é Ele que sabe o nosso melhor, o melhor para nós. E também o nosso melhor, o nosso caráter ali, as nossas habilidades. Foi Ele que nos deu as habilidades, então é Ele que vai empregar da melhor maneira possível. E que o nosso trabalho seja para louvar o nome do Senhor aqui nessa terra também. Pregação do Evangelho em todas as áreas. Amém. Nossa, eu até ia falar, até nem vou falar mais nada, nem precisa. Porque realmente é isso, né? Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E eu acho que fica aqui para a gente pensar o seguinte. Primeiro, a gente refletir um pouquinho sobre em que momento da nossa vida a gente está vivendo e se a gente está passando por frustrações contínuas dentro daquela situação que nós estamos. Às vezes é porque a porta não foi aberta. Isso. Infelizmente, é isso que eu tenho para dizer hoje. Às vezes a porta não foi aberta e Deus tem outras portas aí e janelas escancaradas para mostrar o caminho. Sim. A Érica colocou uma coisa muito importante, né? Quando você está dentro de um chamado, não é fácil. Um chamado não é fácil. Um chamado nos desconforta. Um chamado nos incomoda. Lidar com pessoas não é fácil. Jonas se aborrece com Deus porque Deus salva uma nação que Jonas achava que era tão perversa que ele ia pregar e a palavra dele ia ser definitiva e as coisas iam simplesmente acontecer. E por incrível que pareça, Deus deu tanto poder à boca dele que no final das contas aquelas pessoas foram todas salvas. A verdade é que o chamado é dado. Sabia disso, né? Acho que a raiva de Jonas foi essa, né? Porque Jonas sabia que Deus ia perdoar se esse povo pedisse. E ele não queria isso. Exatamente. E ele não queria.
Então, queira estar, eu vou dizer para vocês, hoje eu estava no pôr do sol justamente conversando com Deus sobre isso, eu deixo esse raciocínio para você. Queira estar onde Deus está. É tão mais fácil nós estarmos onde Deus está. Porque se nós estivermos onde Deus está, onde Deus planejou, o que Deus quer para a gente, por mais problemas que ocorram, por mais situações difíceis, você sempre vai lembrar Deus que você está onde Ele gostaria que você estivesse e que o problema é dele e não seu. Sim. A dificuldade é que muitas vezes a gente está onde a gente gostaria de estar. E aí colocar Deus naquele contexto, Ele muitas vezes vai dizer para a gente, mas eu não tinha isso para você. Né? Eu posso agir de misericórdia aqui, mas eu não tinha isso para você. E isso acarreta alguns problemas e sofrimentos que são desnecessários, que Deus não gostaria que a gente viesse a passar. Assim diz o Salmo 139. Todos os nossos dias estão perante o Senhor, escritos no livro dele. Se a gente tivesse a humildade de todos os dias perguntar para Deus, o que o Senhor tem para hoje? Talvez metade dos nossos problemas, ou a boa parte dos nossos problemas naquele dia, teriam sido solucionados. Então eu deixo para vocês essa reflexão. Lindo testemunho, Érica. Deus é com você. Amém. Deus é com você. Você realmente é apreciada por muitas coisas que você faz, dedicada e amorosa. E que Deus também coloque no nosso coração essa satisfação de estar fazendo o que Ele gostaria e feliz, né? Que é isso que nos move, nos motiva a fazer aquilo que Deus pede, né? Bom, a gente vai fazer uma oração para terminar. Eu vou orar, a Érica começou, eu vou terminar orando. Aí eu vou abrir os comentários por 1 minuto. Se você quiser deixar um recadinho, vai ser bem rapidinho, para que a gente possa finalizar a live, tá bom? Vamos orar? Santíssimo Deus, que história linda, que momento, Pai, incrível, e que eu acredito que foi difícil para a Érica, mas hoje ela entende o processo e hoje ela é feliz porque ela entendeu que o Senhor tinha um chamado para a sua vida. E cada pessoa que está aqui na live, ou cada uma que vai passar por aqui, pode estar passando por dúvidas, incertezas, ansiedades, medos, aflições, tentando descobrir aonde deveria estar, o que deveria estar fazendo, com quem deveria estar, ou qualquer situação que parece que as coisas não se encaixam. Por favor, Deus, visite cada uma dessas pessoas hoje para que elas possam sentir o teu amor, acalmar os seus corações, perguntar a ti quais são os seus planos e viver as bênçãos do Senhor para a vida delas. Cada uma, Pai, que passar por aqui possa ter essa oportunidade e essa alegria de estar fazendo em sua vida, seja profissional, seja na sua vida amorosa, seja na sua vida na igreja, ou na sua vida no trabalho, onde quer que ela possa estar, que ela possa estar feliz, sabendo que o Senhor a colocou lá, porque o Senhor vai usá-la em qualquer circunstâncias e motivos que o Senhor tiver, para também ajudar outras pessoas que estiverem ao seu redor. Cuida delas, cuida de nós, esteja com a gente no restante desta noite, e que o resto desse final de semana e o início da próxima semana seja uma bênção na vida de cada um de nós. Amém. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ai, Érica, foi ótimo, Érica, obrigada. De coração, obrigada. Foi muito legal. Bastante gente passou pela live que Você consegue ler aí? Não tudo. Não roda aqui para mim, não. Não roda, mas tem assim, bastante gente entrou. Eles não estavam escrevendo. Olha só! A Dígia está dizendo, forte sua história, muito linda sua história. A Vanessa está dizendo, amém. Foi lindo mesmo.
A Crislane disse, amei a sua história. A Vanessinha está dizendo, Deus seja louvado. E aí as pessoas estão aqui falando, a Cláudia está falando, foi mesmo, foi lindo o seu testemunho, a Inês está falando, eu amei. E é lindo mesmo ouvir Jesus, né? A Dígia está falando, eu sempre falo, temos que sonhar o sonho de Deus. É isso, resumiu, fechou a nossa live, é isso. Temos que sonhar os sonhos de Deus, é isso aí. Lindo testemunho, né, Inês? Eu também amei. Bom, gente, foi um prazer a gente estar aqui de novo, né? Alguém está escrevendo, peraí que eu estou terminando aqui. O Paulo está falando, Rosana disse que você é uma pessoa nota 1000 e que está com muita saudade de você. A Rosana da escola do CAOC. Alguém escreveu aqui, obrigada por compartilhar sua história conosco, Deus seja louvado. Rosana, um beijo da Érica para você. Agora caiu a ficha dela. Porque não tá aqui o nome. O marido dela que está escrevendo. O Paulo que está escrevendo, dizendo que a Rosana assiste a gente pelo Paulo, viu? Toda sexta-feira ela tá com ele, ela assiste com ele. A Andréia tá agradecendo também, diz que foi maravilhosa a sua história. E realmente, hoje, assim, para aquelas pessoas que... A sua irmã? Como ela se chama? Eleuvane, acho que é ela. Eleuvane. Aí ela falou, amo você, Eriquinha. Ela que me levou lá para a universidade e viveu chorando. Olha, tem gente que está escrevendo aqui, fiz parte dessa história. Dirce, é sua mãe, não é? Ela falou da senhora mesmo hoje. E olha, tá todo mundo muito feliz que você compartilhou essa história, porque realmente é pra gente pensar, né, Érica? É isso que a Dígia falou e é isso que você contou. A gente precisa estar onde Deus quer e viver os sonhos que Deus tem para nós. É isso. Se a gente estiver fazendo isso nos momentos dos maiores perrengues da nossa vida, a gente ora. É como Jonas. No pior momento que você achar que você está na boca do peixe, no fundo do mar, que as coisas estão acontecendo, se você souber quem é o seu Deus, Ele vai te tirar de lá, vai fazer te vomitar na praia e vai fazer as coisas acontecerem. É assim que acontece. Da melhor maneira possível. Melhor maneira possível. Érica, fala o teu Instagram, porque, gente, quem não conhece, quem não segue a Érica, segue, porque ela é uma graça. Ela grava vídeos para as crianças, ela faz reels. Vocês vão gostar muito. Fala aí, Érica, qual que é o seu Instagram? Eu falo que a minha idade não acompanha a minha mente, entendeu? Então, a moleca ainda não saiu de mim, ainda tá aqui. É a professora Remanov. Responde, né? Fala de novo, desculpa que cortou. Fala de novo que cortou. Professora Remanowski. Ok. Todo mundo anota aí, tá, gente? Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês. Érica, muito obrigada, tá? E até a próxima sexta-feira com um novo testemunho aqui pra gente. Beijo. Amém. Até a próxima semana.